Boa noite, meus irmãos. Se eu lhe desse a oportunidade de dar um testemunho sobre uma vitória que você teve em 2017, o que você diria? Se alguém perguntasse para você pelo que o seu ano de 2017 ficou marcado, qual foi a maior vitória que você teve, qual seria a sua primeira resposta? Uma conquista profissional, familiar, uma recuperação física? E todas essas coisas são ótimas, são bênçãos de Deus. Mas será que deveriam ser vistas como as maiores vitórias que nós temos? Qual é o nosso conceito de vitória? Nós vamos trabalhar sobre isso hoje. Talvez seja uma das palavras mais utilizadas no meio evangélico brasileiro. A palavra vitória. E talvez muito mal entendida. Se o pessoal daqui quiser trocar, pode trocar, viu, irmãos? Tá chovendo e agora tá sol, então o sol tá bem na frente deles, eles estão assim para mim, ó, tentando me enxergar. Então, se quiserem trocar de lugar, fiquem à vontade, tem bastante espaço. Muitos irmãos viajando, então nós temos bastante lugares aqui hoje. Ó, se vier todo mundo para cá, eu já viro o púlpito para cá, assim fica mais fácil. Quando nós falamos de vitória, evidentemente, partimos de um contexto em que há uma batalha, uma guerra, uma disputa, pelo menos. Quando falamos de vitória, estamos falando de vencer algo ou alguém, um inimigo. Agora, será que nosso maior inimigo está relacionado às coisas que nós falamos aqui nessa introdução? O texto que nós vamos trabalhar hoje é um texto bem conhecido e muito instrutivo, porque fala a respeito de como Jesus venceu as tentações. E serve de modelo para cada um de nós. Infelizmente, eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem assim, mas Jesus não serve como modelo assim tão bom, porque ele é Deus. Mas as Escrituras insistentemente nos levam para Cristo como nosso exemplo, nosso modelo a ser seguido. E esse texto nos mostra como lidar, como resistir às tentações, por meio do exemplo de Cristo que resistiu às tentações, lá em Mateus 4. Então você pode manter sua Bíblia aberta. O tema da nossa mensagem, para aqueles que estão anotando, gostam de anotar, é vida vitoriosa. E nós queremos mostrar que uma vida vitoriosa consiste em resistir às tentações por meio da lealdade ao nosso Deus. Isso é vida vitoriosa, do prisma das Escrituras. Vida vitoriosa não é você ser bem-sucedido financeiramente, ter saúde ou qualquer coisa do tipo. Vida vitoriosa é resistir às tentações, sendo leal, fiel ao seu Deus. E é isso que nós vamos ver por meio do texto que já foi lido e nós vamos reler em Mateus 4, versículos 1 a 11. Eu quero ler a partir do 3:13 para nos colocar imediatamente no contexto anterior do que está acontecendo aqui, na tentação de Jesus. Tá bom? Então, capítulo 3, versículo 13 de Mateus nos narra a respeito do batismo de Jesus. E a tentação vem logo após o batismo de Jesus. Isso vai ser importante, inclusive para alguns termos que nós vamos entender aqui, que foram lidos, a respeito do que nós estamos falando. Então, o texto, versículo 13 do capítulo 3, começa assim. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse,
Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele dará culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos, e o serviram. Oremos ao Senhor novamente. Pai, nós estamos na sua presença, nesse momento, rogando que o Senhor nos ensine por meio da sua palavra, que é viva e eficaz. Rogamos que o Senhor nos desafie a uma vida comprometida em agradar ao Senhor por meio da vitória contra as tentações. Todos nós lidamos com situações no dia a dia em que somos tentados a deixar nossa lealdade ao Senhor. Mas rogamos que o Senhor nos ensine por meio do exemplo do seu Filho, para que vivamos uma vida agradável ao seu nome. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Muito bem. Então nós estamos aqui. A cena anterior, como nós acabamos de ver, é o batismo. Então, o texto narrado em todos os evangelhos, Marcos e Lucas narram da mesma forma. Logo após o batismo, Jesus é levado ao deserto. E é interessante já pensarmos qual foi a frase de Deus, o Pai, para Jesus no momento do batismo. Você lembra? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Nós vamos ver a ligação que Satanás está fazendo aqui no texto quando ele fala: se és filho de Deus. O próprio Deus tinha acabado de dizer: este é o meu filho amado. E Satanás fala: se és filho de Deus. Então nós temos uma ligação bem direta aqui com o que acabou de acontecer na vida de Jesus com o seu batismo. E é evidente, nós lemos o texto até para mostrar isso, que o batismo de Jesus não era um batismo por causa de pecados, porque ele não tinha. Até por isso João Batista não queria batizá-lo. Mas Jesus Cristo falou: é necessário que cumpramos assim. Então fazia parte do início do ministério de Jesus Cristo e da sua identificação com a raça humana, inclusive, passar tanto pelo batismo quanto pela tentação. Não sei se você notou isso, mas quem levou Jesus ao deserto? Quem guiou Jesus ao deserto para ser tentado? O Espírito Santo. Não é algo ocasional que está acontecendo aqui. Não é algo que Deus está fora da situação. O Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E talvez você pense assim: nossa, que estranho isso, né? Geralmente a gente não pensa assim. Mas é um Deus soberano e o Espírito Santo de Deus conduzindo nessa etapa da vida de Jesus, que ele tinha que passar pelas tentações e vencê-las para que fosse o nosso representante. O autor de Hebreus, nós vamos falar disso mais para frente, fala a respeito disso, que ele passou pelas mesmas tentações e por isso pode nos socorrer em meio às tentações que nós passamos. Então Jesus Cristo estava dentro do plano de Deus, essa tentação, não estava fora do plano de Deus. O próprio Espírito conduz Jesus ao deserto. O cenário é o deserto. Deserto que nós já vimos recentemente com o pastor Carlos numa mensagem em Marcos, que sempre tinha uma conotação negativa para o povo de Israel, uma conotação de tentação. Nós vamos ver isso mais para frente com os paralelos que nós vamos fazer aqui, inclusive com o povo de Israel, que ficou 40 anos no deserto, sendo provado pelo Senhor. O texto de Deuteronômio vai nos mostrar isso. E aqui nós temos Jesus 40 dias no deserto, sendo tentado pelo inimigo, por Satanás, mas dentro do plano de Deus, sendo levado pelo próprio Deus para lá para que isso acontecesse. E Jesus está
ainda no cenário, antes de entrarmos no texto definitivamente, Jesus está em jejum por 40 dias e noites. Isso é algo que nós temos alguns paralelos nas Escrituras também. Moisés ficou 40 dias e noites em jejum quando recebeu a lei no Monte Sinai, recebendo a lei da parte de Deus. Elias foi outro que não ficou o mesmo período em jejum nas Escrituras. E aqui nós temos o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, em jejum por 40 dias e noites. Então esse é o cenário do texto que nós estamos vendo. Primeiro nós vimos que Deus não está ausente no momento da tentação. É o próprio Espírito que conduz Jesus ao deserto. Não é um acidente, é uma prova. Geralmente nós fazemos essa diferenciação entre provação e tentação e ela é didática e é importante. Geralmente nós falamos, a provação é de Deus, a tentação é do inimigo. Não é isso? E essa diferenciação ela é didática e serve para a gente, é importante. Mas o mesmo termo usado para provação é o termo usado para tentação nas Escrituras. É o mesmo termo utilizado. Então nós temos aqui, ao mesmo tempo que tem uma tentação, o inimigo tentando, nós temos Deus provando de alguma forma. Assim como foi no caso de Jó no Antigo Testamento, em que Deus estava provando a sua fé e o inimigo estava diretamente envolvido também. No próprio diálogo que tem com Deus no começo do livro de Jó. Então quando nós falamos, às vezes nós queremos separar as coisas, talvez por uma visão muito errada e que nós temos a respeito de Deus e do inimigo, e podemos esquecer que as duas coisas podem estar envolvidas. Deus usa na sua soberania o próprio inimigo para cumprir os seus planos, para fazer a sua vontade. Não existe aquela ideia dos desenhos animados do Deus do bem e do Deus do mal que estão competindo em força. Existe um Deus que é soberano, o restante é criatura, inclusive o inimigo. O inimigo não reina nem no inferno. Aquela ideia de que quando uma pessoa chega no inferno, o inimigo está lá com tridente, né, e chifre e o rabinho dando risada. Não! O inferno é lugar de punição para o inimigo, no final dos tempos. Então essa ideia de Satanás como um Deus do mal não é uma ideia bíblica. É uma ideia inventada. Ele é o inimigo, ele é o acusador, ele é o tentador, como o texto nos diz, mas ele não é Deus. Ele não é onipresente, ele não é onisciente, ele não faz o que ele quer, ele faz só quando Deus permite, de acordo com o plano de Deus. Então isso é importante no cenário que nós estamos montando aqui, da tentação de Jesus. Além disso, segunda observação antes de entrarmos nos pontos da mensagem, é que nós precisamos estar preparados para as tentações. Jesus Cristo estava preparado de algumas maneiras. Uma delas bem evidente no texto é por meio do conhecimento das Escrituras. Você viu como Jesus Cristo responde ao inimigo todas as vezes, nas 3 tentações? Está escrito. Eu sei que há muita superstição no meio evangélico sobre como lidar com Satanás. Jesus não diz, está repreendido, está amarrado, está qualquer coisa do tipo. Ele diz, está escrito, se referindo à palavra de Deus. No Antigo Testamento, todas as citações são do livro de Deuteronômio, nós vamos a elas daqui a pouquinho. Mas Jesus era alguém que conhecia muito bem as Escrituras. Sem conhecimento das Escrituras, não há resistência à tentação. Essa é a primeira lição que a gente já pega aqui logo no começo. Sem conhecer e praticar as Escrituras, não há verdadeira resistência e verdadeira vitória contra as tentações. Além disso, Jesus estava em jejum e em oração, estava preparado para a batalha que iria acontecer ali. Nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente. E além disso, ele tinha um compromisso com a vontade do Pai e não com os seus desejos. Mas agora nós queremos analisar as tentações de Jesus. O que estava por trás, o que Satanás estava realmente tentando e como Jesus lidou com isso, como ele reagiu a essas tentações vitoriosamente, para servir de exemplo para a nossa vida. Uma coisa que nós temos que entender, desde Gênesis 3, Satanás, ele nunca age fazendo assim, olha, isso aqui é o pecado e ele vai destruir a sua vida.
vai por esse caminho que você vai se dar mal. Não, é sempre o contrário. Ele quer o mal, mas ele sempre reveste esse mal com uma capa de que é algo bom. Que é algo bom para você. Que vale a pena você ir por este caminho, que é melhor que o caminho que Deus está propondo. É sempre assim. Senão não seria tentação. Senão imediatamente nós falaríamos, não, eu não quero, ninguém quer se dar mal. Então sempre vem numa roupagem de algo bom. E aí ele começa esse jogo com o próprio Senhor Jesus Cristo, com algumas tentações. Antes de entrarmos na primeira tentação, o texto, além do que nós já destacamos, no versículo 2 diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Né? Talvez seja um dos versículos mais óbvios que nós temos na Bíblia, mas o autor aqui ele não é ingênuo. Ele está querendo destacar isso mesmo, a humanidade de Jesus. Infelizmente, tem muita gente que acha que Jesus, quando estava aqui na Terra, ele tem até algumas sátiras com relação a isso, ele estava aqui, então ele era aquele menininho pequenininho lá, que ele estava brincando com os seus irmãos, aí estava brincando com o carrinho lá, e ele fazia assim, o carrinho voava, né? Como se Jesus não fizesse parte de outra realidade que não fosse a nossa. Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, tinha sono. Isso fazia parte da sua humanidade. Jesus Cristo assumiu a humanidade para ser o nosso representante na cruz. Então, quando Mateus está destacando aqui a fome de Jesus, ele está falando, ele era como nós, ser humano comum. E o que ele mais desejava naquele momento, certamente, era um pedaço de pão. Era comida. Depois de ficar 40 dias e 40 noites em jejum. E aqui o jejum tinha um propósito bem específico. Muitas vezes nós entendemos jejum muito errado nos nossos dias. Tá? Jejum nas Escrituras, ele é sinônimo de duas coisas. Uma é tragédia. Quando existia alguma tragédia nacional, o povo rasgava as vestes, jogava pó na cabeça, se vestia de uma roupa diferente e jejuava. Era sinal de tragédia nacional. O jejum é para mostrar a nossa condição de humilhados diante de Deus, sem ter como reagir. Uma tragédia, quando o povo perdia na guerra, quando acontecia algo do tipo. Essa era uma situação de jejum comum nas Escrituras. A outra situação comum, que é aqui, no caso de Jesus aqui, é quando ele estava com um foco específico para se dedicar a Deus. E por isso até as coisas mais básicas, como o alimento, eram deixados de lado para se dedicar à oração. Jesus estava se dedicando, sabendo da provação, da tentação que viria, e ele estava se dedicando nesse momento por meio do jejum. Então o jejum não é um meio de conseguirmos algo de Deus, entenda isso. Muitas vezes é usado assim nos nossos dias. Eu orei, não deu certo, então eu vou jejuar. Que se eu jejuar vai ter mais poder. Jejum não é isso. As Escrituras não ensinam que jejum é isso. Jesus Cristo estava orando aqui numa preparação para aquilo que estava de vir. E aí nós temos a primeira tentação. Versículos 3 e 4 de Mateus capítulo 4. Que nós estamos chamando aqui o primeiro ponto, para você que está anotando, é a tentação da independência. Mateus 4, versículos 3 e 4, a tentação da independência. O texto nos narra o seguinte: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o texto começa com a expressão mostrando quem é aquele que está propondo a situação, é o tentador. E a ideia aqui é, quando usa esse termo, o tentador, está se referindo é o próprio inimigo, é o tentador por excelência, vamos dizer assim. É o próprio inimigo que está fazendo isso. Assim como foi com o primeiro Adão no jardim, o próprio inimigo tentando para que caísse, agora
no deserto, em condições muito piores, não num jardim perfeito, o Filho de Deus está sendo tentado pelo inimigo, por Satanás. Então o tentador chega e ele usa a expressão, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Quando nós lemos isso no português, nos dá a impressão que Satanás está dizendo assim, se você for, você não é filho de Deus nada. Eu duvido que você é filho de Deus. Não dá essa impressão? Por causa do uso do se, da condição. Mas não é essa a ideia no texto. A ideia aqui, Satanás não está duvidando da filiação de Deus. Não está duvidando que ele é o filho de Deus. Ele está falando, já que você é o filho de Deus, faça isso. Você tem poder para isso. Ele não está numa disputa tentando jogar para cima de um ego. Prova para mim que você é filho de Deus. Ele fala, olha, você é filho de Deus. Eu suponho que você seja mesmo. Então faça isso. Você tem poder para transformar pedras em pães. Jesus não tinha poder para isso? Não precisava nem da pedra. Ele é o criador de todas as coisas, que criou todas as coisas do nada. Ele transformou 5 pães em diversos pães e alimentos para todo mundo. Para uma grande multidão. Então Satanás fala, se você é, e eu suponho que você seja, essa é a ideia da construção da frase, filho de Deus, então faça isso. Você tem poder para fazê-lo. Lembra do texto do batismo? Que Deus tinha dito a Jesus, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E esse texto, eu quero apenas ler para os irmãos, não precisa abrir não, é esse texto que Deus fala, essa frase de Deus para Jesus na hora do batismo, na verdade era uma citação de Isaías, uma alusão a um texto de Isaías, 42, versículo 1, que diz assim, eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então o profeta Isaías tinha já falado a respeito, e isso era uma profecia messiânica, do Messias que viria, que ele era o Filho de Deus. Então o termo, inclusive, Filho de Deus, é um título para o Messias. O que Satanás está falando aqui é, se você é o Messias, o prometido, o Salvador do povo de Israel e de todos aqueles que creem no nome dele, então você pode transformar pedras em pães. Satanás está fazendo um jogo aqui, afirmando a filiação de Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus, e por causa disso falando, então, faça isso. Por que você está passando fome, se você é o Filho de Deus? Por que você está nessa condição, se você é o Filho de Deus? O que Satanás está tentando Jesus aqui é satisfazer o seu desejo de uma maneira independente de Deus. Por isso que é a tentação da independência. Porque Jesus Cristo não podia comer naquele momento. Ele estava no jejum de 40 dias para passar por essa provação. Ele tinha que depender de que Deus daria o alimento para ele no momento adequado, no momento certo. E nós vamos ver que esse texto tem uma ligação muito forte com o texto dos israelitas no deserto esperando o maná. Jesus Cristo tinha que depender de Deus para comer, ele não podia fazer isso independente do Pai. Mas a tentação de Satanás é, você tem poder para isso, faça isso. Você pode fazer isso, você é o Filho de Deus. Você é o Messias, então faça. É interessante porque isso é algo que sempre apela ao coração do homem. A primeira tentação no jardim também foi um clamor por independência. Se você comer, você será como Deus. Você será o seu próprio Deus. Você não vai precisar de um Deus sobre você. Você será independente. E aqui a tentação
que Satanás usa é a mesma. Faça isso, você tem condições de fazê-lo. Imagine 40 dias de jejum. O que isso significa? Não sei quantos aqui já fizeram jejum, ou pelo menos dieta. Quando você está muito tempo sem comer alguma coisa, qualquer coisa que você come, a coisa mais simples, uma bolacha de água e sal, um pedacinho de pão, parece a coisa mais gostosa que você já comeu na vida. Então, 40 dias em jejum. E a primeira lição que nós aprendemos é que o inimigo usa exatamente aquilo que nós mais desejamos. Ou até necessitamos. Ele usa exatamente isso. Foi o que ele usou com Jesus. Ele sabia que Jesus estava em jejum, ele sabia que Jesus tinha fome. Então ele fala, você é o Filho de Deus, você não precisa passar por isso. Já ouviu algum tipo de discurso assim? Você é tão jovem, tão bonito, tão inteligente, você não precisa passar por isso. Faça dessa forma. Tem um outro jeito melhor. Você não precisa ser tão radical. Você não precisa ser tão Caxias. Faça de uma outra forma. E aí nós temos a resposta de Jesus. Jesus responde com a citação de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vamos lá, abra lá em Deuteronômio e já deixe sua Bíblia marcada lá, porque nós vamos voltar mais 2 vezes para cá. Todas as citações de Jesus são nesse livro. Deuteronômio capítulo 8. Nós vamos ler dos versículos 1 a 3, só para entendermos um pouquinho do contexto aqui. Diz assim a palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 8. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra, que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Entendeu o contexto que está sendo dito aqui? Os israelitas estavam 40 anos sendo provados no deserto. Mas eles ficaram sendo provados no deserto por 40 anos e recebiam o maná de Deus para dependerem de Deus e saberem que não só de pão vive o homem, mas de tudo aquilo que vem do Senhor, de toda palavra que procede da boca de Deus. Era uma questão de dependência. Os israelitas tinham que acordar todo dia e simplesmente esperar que o Senhor estava provendo o que eles necessitavam. Eles não podiam fazer nada, eles estavam no deserto. Não dava para plantar. Não tinha nenhuma quitanda, mercado, nada perto. Eles tinham que depender do Senhor por 40 anos, esperando o pão que viria do céu, como provisão e dependência de Deus. E a resposta que Jesus dá é justamente nesse contexto. Jesus responde para Satanás que ele não vai agir de maneira independente. Ele vai depender do sustento de Deus. Ele vai depender do momento de Deus, do tempo de Deus. Os paralelos com Israel aqui são muito claros. Mateus está mostrando, enquanto Israel falhou, o filho de Israel, o Messias prometido, o filho de Deus,
Passou no teste. Enquanto eles murmuraram por causa do maná, esse dependeu de Deus e esperou o Senhor prover. Então a dependência de Jesus é mais importante do que a satisfação das suas necessidades físicas. A dependência do Pai, a obediência ao Pai, era mais importante do que os seus desejos. A solução para a tentação da independência está na obediência e confiança na palavra de Deus. E nós vivemos num contexto em que isso é tão nítido, meus irmãos. Infelizmente, por causa do nosso contexto, século 21, na sociedade em que nós vivemos, a tentação vem da mesma forma. Da mesma maneira. A grande tentação, ela vem no formato do seu desejo. Eu sei que a palavra de Deus fala isso, mas eu quero isso. Eu sinto isso. Eu desejo isso. E aí tem muita gente colocando uma roupagem cristã nesse tipo de discurso. Falando assim, Deus colocou no meu coração. Será que foi Deus que colocou? Ou foi o inimigo que colocou? Porque Satanás está falando justamente isso aqui. Olha, você é filho de Deus, você não precisa passar por isso não. Você tem fome, então come. Muitas vezes vivemos um cristianismo nos nossos dias que é o cristianismo do sentimento. Eu sinto, então é a vontade de Deus. Eu desejo, então é porque Deus quer para mim. E nós não vemos isso nas Escrituras. Pelo contrário, nas Escrituras nós vemos que o coração do homem é enganoso. Desesperadamente corrupto. Como diz o profeta. Então a tentação ela vem na forma do desejo. Por isso que nós devemos nos perguntar, será que nós esperamos dependentes na providência de Deus? Ou damos o nosso jeitinho quando a situação fica mais difícil? Será que eu permaneço firme sendo honesto nos meus negócios? Ou faço como todo mundo e dou um jeitinho, senão não tem como sobreviver, não é mesmo? Será que eu permaneço fiel ao Senhor, servindo ao Senhor, contribuindo na obra do Senhor, crescendo no conhecimento da palavra do Senhor? Ou eu coloco qualquer tipo de substituto na frente disso? Porque nós vivemos na geração do entretenimento. Eu desejo me divertir. Então eu não tenho tempo para ler a palavra. Mas para assistir uma maratona no Netflix eu tenho. Entende como o problema vai bem direcionado aos desejos? O que é mais importante em sua vida? O pão físico ou o espiritual? Ter o seu desejo atendido ou fazer a vontade de Deus? Jesus responde com a palavra às tentações, como nós vimos. Mas tem crente que acredita que pode ser vitorioso sem conhecê-la e sem praticá-la. Eu ouço tanta desculpa, de pais inclusive, presta atenção aqui, adolescentes e jovens. E os pais também. Não, a Bíblia é muito difícil para ele não consegue ler, ele não entende. Meu irmão, seu filho está estudando química, física, um monte de coisa na escola. Está se matando para o vestibular. E você está falando que ele não tem condição de entender a Bíblia? Isso é desculpa furada. Sem conhecimento da palavra, não há resistência, não há vida transformada. Há fracasso atrás de fracasso, há falta de crescimento, falta de maturidade, falta de vida com Deus.
Para responder está escrito, nós temos que conhecer o que está escrito. Nós temos que nos debruçar diante da palavra de Deus. Nós temos que amar a palavra de Deus e estudá-la. Essa foi a primeira tentação do inimigo, a tentação da independência, que foi resolvida por meio da confiança e da obediência a Deus. A segunda tentação é a tentação de tentar Deus. Versículo 5 até o 7 diz assim: Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Qual que é o instrumento que o inimigo usa na segunda tentação? Vamos ver se você prestou atenção. Qual que é o instrumento que o inimigo usa? A palavra. Está escrito. Ele diz, como Jesus tinha dito. Talvez você se surpreenda com isso, mas não deveria. O inimigo usa a palavra. É por isso que tem tanta heresia por aí. É por isso que os apóstolos insistentemente nos exortam a sermos criteriosos, discernirmos de onde vem o ensino. Que o inimigo conhece a palavra. E ele usa a palavra distorcidamente. Desde Gênesis 3 também. Quando ele distorceu o que Deus tinha dito para Adão e para Eva. O inimigo não pega algo totalmente contrário. Ele quer enganar. Então ele muda um pouquinho aqui, ó, dá uma distorcidinha aqui para que você acredite que isso é verdadeiro. E é isso que ele está fazendo aqui. O diabo leva Jesus para Jerusalém, colocado aí como cidade santa, e coloca no lugar mais alto do templo. No pináculo do templo. Alguns historiadores, como Joséfo, afirmam que a queda do lugar mais alto do templo para um enorme muro que existia ali era de 135 metros. Eu não sei nem quantos andares daria isso. Né? Mas 135 metros, então ele leva Jesus até o lugar mais alto do templo. Tinha um grande muro de arrimo que levaria até o vale lá embaixo. E fala, olha, se você é filho de Deus, ou já que você é o filho de Deus, já que você é o Messias prometido, atira-te abaixo, porque está escrito. E aí ele faz uma citação, isso aqui é uma citação bíblica. Sabe qual salmo que é esse que ele está citando? Salmo 91. Sabe qual que é o Salmo 91? Aquele salmo quando você chega em algum lugar, a Bíblia está aberta nele. Já viu? Salmo 91. É um salmo que fala de proteção. As pessoas usam como um amuleto hoje em dia. Né? Ignorância, né? Bíblica. Satanás usa esse salmo. Você chega no lugar, a Bíblia está aberta, Salmo 91, para espantar os maus espíritos, né, do local. É verdade, infelizmente é verdade. Mas vamos lá, vamos para o Salmo. Abra lá, Salmo 91. Não tem nada de errado no Salmo, viu, meu irmão? O Salmo é belíssimo. Palavra de Deus, inspirado. O que está errado é usá-lo como mandinga. Isso está errado. Tá bom? E o que está errado é a distorção que o inimigo faz do contexto do Salmo aqui também. E nós vamos ver isso. Salmo 91. Para resumirmos o Salmo, versículos 11 e 12, são os que são citados pelo inimigo. Diz assim: Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. É a citação que o inimigo fez. Esse salmo fala de coisas belíssimas, fala da proteção do Senhor. Aquele que habita a sombra do Altíssimo. Vai falando da proteção de Deus. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 ao outro lado, tu não serás atingido. Fala da proteção de Deus sobre o servo de Deus.
Agora, qual é o contexto do Salmo? O Salmo está falando que se um crente, um filho de Deus, se jogar na frente do carro, Deus vai protegê-lo? Não está falando isso. O Salmo não está falando de, por isso que Jesus responde assim, tentar Deus ou colocar Deus à prova. Ah, se Deus me ama mesmo, me protege, então eu vou fazer loucura aí, Deus vai ter que me proteger. Ouviu? Isso é um versículo, tá? A carne é fraca é um versículo. Tirado totalmente do seu contexto, utilizado errado. Assim como o inimigo está usando errado aqui. Porque quando Jesus fala isso, ele fala, a ideia é justamente o contrário. Por a carne ser fraca, vocês têm que orar. Ele fala isso para os discípulos quando os discípulos estão dormindo. Vigiar e orar para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí as pessoas pegam o versículo e usam o contrário do que Jesus ensinou. Ah, né, a gente é humano mesmo, a carne é fraca. É distorção das escrituras. E quem é expert em fazer isso é o inimigo. Ele distorce as escrituras aqui. Na segunda tentação. Como tinha feito com Adão no Éden. Como fez em diversas vezes na história. Jesus reconhece a distorção e entende o que Satanás está fazendo. Por isso ele cita, vamos lá, Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Vamos ler até o 19, para vermos o contexto. Ele cita novamente o livro de Deuteronômio. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor teu Deus, e os seus testemunhos, e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Então, Jesus identifica a tentação. Satanás está querendo que Jesus coloque o Senhor à prova, e isso é pecado. Tente o Senhor. Como os israelitas fizeram, novamente o contraponto com os israelitas, em Massá. Abra lá em Êxodo, capítulo 17. Se você não conhece a passagem do que os israelitas fizeram em Massá, nós vamos ler. Como eles tentaram o Senhor. Êxodo 17. Diz assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos, a nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós? Massá significa teste, ou tentação. Daí que vem o nome. Tá bom? E Meribá, contenda, porque eles contenderam com Moisés. Mas você viu o que o povo falou? Está o Senhor no meio de nós ou não? Isso é tentar o Senhor mesmo, não é provar o Senhor. O povo está falando: a gente chegou aqui e não tem água? Será que Deus está aqui mesmo? O que o inimigo está falando é: se você é filho de Deus, se joga, porque se você é, Deus vai te proteger. Ou você acha que Deus está contigo ou não?
É exatamente a mesma tentação. De duvidar de Deus. E além disso, de achar que nós temos direito de exigir que Deus faça o que a gente deseja, o que a gente quer. Olha, se Jesus Cristo, que é Deus, como homem nessa terra, Deus homem aqui, respondeu assim, eu imagino qual é a reação de Deus sobre o que nós ouvimos muitas vezes hoje em dia no nosso meio. Pessoas que acham que têm o direito de exigir de Deus, de ordenar para Deus, de dizer que Deus tem que fazer, de determinar. É muita arrogância. É testar, é colocar o Senhor à prova, é tentar o Senhor. O inimigo está falando aqui, Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Onde Israel havia falhado novamente, Cristo foi bem sucedido. Onde Adão desobedeceu, Cristo foi fiel. Porque ele entendeu que não deveria tentar o Senhor, mas ser obediente a Ele. Meu irmão, cuidado. O diabo utiliza a palavra de Deus, mas de maneira distorcida, como nós vimos. Uma vez eu ouvi uma ilustração do irmão Severiano. Ele estava aqui, acho que ele saiu. Ele disse, isso ficou marcado, né? Que uma vez perguntaram para uma pessoa que trabalhava com cédulas, como faria para distinguir entre tantas cédulas falsas que existiam. Se ele tinha tempo para estudar cada nota falsa. Ele falou, não me preocupo com as notas falsas. Eu só tenho que conhecer bem a verdadeira. Para distinguirmos a distorção da palavra, nós precisamos conhecer a palavra. Sem conhecer a palavra, nós vamos cair na distorção da palavra. Meu irmão, Deus é o Senhor, o soberano. Independente do que está acontecendo na sua vida. Deus continua sendo bom. Mesmo nas dificuldades. Continua sendo santo. Continua sendo justo. E nós precisamos aprender a apreciar, obedecer e ser leal ao Senhor, e não aquilo que Ele pode nos dar. Esse foi o problema dos israelitas. Por isso que eles caíram nessa tentação. Porque eles queriam água. E aí eles começam até a duvidar de que Deus estava no meio deles. Porque eles não tinham água. E aí tentam ao Senhor. Como o inimigo tenta aqui. Por fim, a última tentação. A última tentação do inimigo é a tentação da autoexaltação. Versículos 8 em diante dizem: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Por fim, na terceira e última tentação, Satanás conduz Jesus a um monte muito alto e mostra a ele todos os reinos do mundo e a glória deles. E aí faz uma promessa, que é extremamente petulante, né? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Satanás promete o domínio total a Jesus, sem precisar passar pelo sofrimento. Jesus é o Messias, é o Rei. Mas na sua primeira vinda ele não veio para reinar. Ele veio como servo sofredor. Um dia ele vai reinar, nós cremos nisso. Ele vai voltar para reinar sobre os reinos de todo mundo. Mas na sua primeira vinda ele veio para ser o sacrifício, para ser o cordeiro, para morrer na cruz. Satanás está falando: você é o Messias, o Filho de Deus, você é o Rei. Se você me adorar, tudo isso aqui é seu, você não precisa passar pela cruz.
Você não precisa passar pelo sofrimento. Só você se prostrar e me adorar, que você vai reinar sobre todos os reinos do mundo, em toda a glória deles. Essa é a última tentação de Satanás. Prestem atenção. Quando eu sei que Deus deseja que eu obedeça aos meus pais, mas eu prefiro a rebeldia, isso é idolatria. Quando eu sei que Deus deseja um relacionamento santo, mas eu prefiro um namoro misto ou com práticas imorais, isso é idolatria. Quando eu sei que Deus deseja ser servido, mas eu prefiro não utilizar meus dons, priorizar meus sonhos profissionais ou meus desejos pessoais por entretenimento, isso é idolatria. Nós precisamos lembrar que ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. O texto se encerra com a retirada de Satanás após a ordem do Senhor Jesus Cristo, frustrado em todas as suas tentações, e com os anjos servindo ao Senhor. Os anjos agora sim vêm no momento certo. Os anjos que Satanás tinha dito que se Jesus se jogasse, iriam sustentá-lo, agora eles vêm para servir o Senhor, que foi vitorioso nas tentações. Vem servi-lo, vem, possivelmente, o texto não narra, mas provavelmente trazer alimento para ele. Então Jesus demonstra ser o Filho de Deus, não ao demonstrar seu poder de maneira independente do Pai, ou testando a Deus, ou se exaltando, mas sendo obediente e leal ao Pai. Eu quero concluir lendo alguns textos na Epístola de Hebreus, como eu disse que faria. Abra em Hebreus capítulo 2. Nós vamos concluir entendendo a importância desse texto e da tentação de Jesus e da sua fidelidade. Hebreus 2, 17 a 18. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos 17 e 18, diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Seguindo, Hebreus 4, 14 a 16. O autor de Hebreus fala muito disso. 14 a 16 do capítulo 4. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E por fim, capítulo 5, versículos 8 a 10. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Os textos nos mostram a importância de Jesus ter passado pelas tentações. Porque ele se compadece de nós, porque ele tinha que passar por todos esses testes para ser o sacrifício perfeito sem pecado em nosso favor. Ele resistiu, ele sabe muito mais do que nós, inclusive, o que é passar pelas provações, pelas tentações, porque as resistiu até o fim. E foi o sacrifício perfeito que nos traz salvação. Sua perfeita obediência e sacrifício em nosso favor nos liberta também da escravidão do pecado. Aquele que é salvo em Cristo Jesus não precisa mais viver como escravo do pecado. Nos dá a possibilidade de resistir às tentações, vivendo em santidade, assim como ele viveu. Essa é a importância desse texto, de Mateus 4, das tentações de Jesus. Ele precisava passar vitorioso para ser o sacrifício perfeito. Se Jesus tivesse caído aqui, não poderia ser o nosso Salvador. Se tivesse pecado, não seria o sacrifício perfeito. Além disso, ele nos dá exemplo, modelo de como resistir às tentações. Além disso, ele se compadece de nós, porque sabe, experimentou, viveu essas tentações.
e sabe o que nós passamos. Mas cuidado para não distorcer esse versículo também. Isso não quer dizer, Jesus sabe, Ele entende, eu vou pecar porque Ele entende. Não é isso que o versículo está falando. O versículo está falando que Ele passou pelas mesmas coisas. E nos assiste, e nos ajuda a passar por essas coisas. Por isso, meu irmão, o desafio é que o Senhor nos dê uma vida vitoriosa de obediência e lealdade ao nosso Deus. Que nós possamos conhecer a palavra do Senhor, para viver por meio dela, honrando ao Senhor, agradando ao nosso Deus, sendo fiéis, conforme o exemplo do nosso próprio Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar.